queridos irmãos, é hora de abrir a poderosa palavra de Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos de 1 a 4. Você que está de longe ou de perto, não importa. Pode abrir a sua Bíblia ou, celebrando com júbilo ao Senhor, abrir a sua Bíblia para ler Malaquias 3, de 1 a 4 e capítulo 4, de 1 a 6. Vamos falar com Deus? Poderoso, eterno, maravilhoso Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vida, ilumina o nosso coração. Agora, Senhor, vem com teu Espírito abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que, lendo a tua palavra, possamos guardá-la no nosso coração e praticá-la durante a semana. Vem sobre nós, ó Espírito Santo, ilumina-nos, abre-nos o entendimento e fala ao nosso coração, te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos usando a versão NVI, então você pode ler conosco, que está projetado, ou então você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Diz assim o texto sagrado: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá a seu tempo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará com ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores. Capítulo 4, versos de 1 a 6. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros e os que juram falsamente, contra aqueles que exploram trabalhadores nos seus salários e contra os que oprimem as viúvas. Vamos voltar então ao versículo 1. Certamente vem o dia ardente como fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas de seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Todos, ele fará que o coração dos pais se volte para seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Meus irmãos queridos, este é o profeta que escreve aproximadamente 100 anos depois do retorno de Israel. Depois que Israel volta para sua terra como Esdras e um outro grupo com Neemias.
O grupo que está vivendo agora em Israel, em nada é diferente daquele grupo que viveu em Israel antes do cativeiro. Pelo contrário, o profeta já no capítulo 1 denuncia que eles são iguais aos seus pais. Nada mudou. Moral? Aonde o pecado impera, se não for arrancado pela raiz, e no coração humano não há como arrancar o danado do pecado pela raiz, entrará todas as suas consequências malévolas e morte para os seus seguidores. O capítulo 3 começa com uma mensagem maravilhosa dizendo de um tempo de restauração. Ele começa falando da vinda do Senhor. Ele está o coração do povo com uma promessa para dizendo: aquele que vocês desejam virá. Mesmo para aquele povo que vivia em sofrimento, porque poucos eram os ricos, mas os ricos eram tão opressores que não se importavam em matar o próprio irmão para prevalecer no governo. Parece diferente dos nossos dias. Roubavam a viúva, impunham impostos pesados sobre os outros, trocavam o direito pelo dinheiro. Será que é diferente dos nossos dias? Então, a população fiel, os fiéis, os tementes ao Senhor, eles clamavam ao Senhor: manda o teu ungido, Senhor, faze resplandecer a tua luz, faze vir um tempo de refrigério, ó Deus poderoso. O Senhor fala que esse dia virá, mas então ele diz: quem suportará quando ele chegar? O dia que o Redentor de Israel vier, quem vai suportar? Porque ele virá como fogo. E aqui, irmãos, o profeta faz uma descrição, uma separação bonita para nós, que nós precisamos guardar na memória. Primeiro, o fogo, ele purifica o ouro, ele purifica a prata, ele limpa o bronze, ele limpa o campo, mas é o mesmo fogo que destrói o campo, é o mesmo fogo que destrói a cidade, é o mesmo povo que mata. É o mesmo fogo que purifica, condena, que limpa, mata. Então, a advertência do Senhor é para lembrarmos de que o dia virá, mas quem pode suportar o dia da chegada? Depois ele vai nos chamar a atenção que antes de vir este Redentor de Israel, que é desejado por Israel, virá um mensageiro da paz. E ele chama esse mensageiro de um novo Elias. Quando ele chama esse mensageiro de um novo Elias, você o identificará naturalmente no Novo Testamento com um homem chamado João o Batista, né? O batizador. João o batizador. E o capítulo 4 vem nos advertir da vinda deste personagem. Ele vem preparar o caminho, ele vem limpando o caminho, ele vem advertindo contra o pecado, ele vem convidando para a conversão do coração ao Deus de Israel. E aí ele diz que depois que vier esse mensageiro da paz, virá o Redentor. Mas o Redentor virá trazendo cura sobre as suas asas. O que o povo mais desejava. A cura que promove a paz. A cura que promove a concórdia. A cura que livra o irmão do jugo opressor. E, finalmente, a cura nos livra do jugo do inimigo e coloca o inimigo debaixo dos pés. Israel ria, com certeza, nestes dias. Mas você imagina que o povo de Israel se converteu?
Não, senhores, não mudou. Então ele faz uma última advertência. Antes que venha aquele dia, vai ser preciso que as famílias olhem para dentro da sua instituição e renovem o seu ânimo. Que os pais se convertam aos filhos, que os filhos se convertam aos pais, porque o nosso Deus é um Deus da família. E este convite para que a família reúna, para que a família se perdoe, para que a família se olhe nos olhos, para que a família intervenha um a favor do seu irmão, o cuidado um do outro. E faz uma promessa: ele fará que o coração dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Malaquias 3, então, nos convida a focar a nossa vida na vinda do mensageiro da luz. O anúncio da luz feito pelo profeta Malaquias nos adverte para olharmos firmemente para esse mensageiro da luz. O juízo sobre os ímpios é como fogo purificador. A vinda do Senhor e do seu mensageiro, narrada no capítulo 3, versículos de 1 a 4, adverte-nos para olhar para João Batista como aquele que veio em nome do Senhor, nos convidando ao arrependimento, à mudança de atitude, veio nos convidando a olhar para a nossa cidade com esperança, a olhar para a nossa família com uma atitude renovada. A luz que vem para nos iluminar é a mesma luz que vem para julgar os ímpios, os atos impiedosos, eliminar o mal e retirar toda a escória da convivência do povo saudável. E diz no versículo 1, o meu mensageiro preparará o caminho do mensageiro da luz. João Batista atacou frontalmente a decadência moral, a formalidade religiosa vazia, sem frutos, preparando o caminho para a ênfase do Cristo, do Messias de Deus, sobre a regeneração e sobre um culto novo, um culto que fosse espiritual. Ele foi o arauto da vinda do Senhor. A luz veio, a luz vem. Quem é o mensageiro da luz? Jesus. Ele é o mensageiro da luz. De repente virá o Senhor, diz o profeta. João Batista anunciou da mesma forma. O Senhor vem, prepara-te para encontrares com o teu Deus. De repente vem o Senhor, esta é a resposta. E o povo que andava naquela sofridão toda, naquela angústia tremenda, gemia perguntando: onde está o Deus do juízo? O Deus da aliança, todos se referem a uma única pessoa, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele se manifestará? Uma vez que o precursor desta pessoa foi João Batista, a pessoa divina, Jesus, diz o livro de Hebreus que ele veio a seu tempo para trazer a luz que o povo desejava. Mas quem pôde suportar aqueles dias? João Batista chamava os religiosos de víboras, chamava os líderes da nação de hipócritas.
E o fogo do ourives ardeu enquanto João pregava o Evangelho. E as multidões corriam até João para ver e ouvir e serem batizados por João no Jordão. Mas não houve mudança de vida. O chamado foi ouvido, a voz foi proclamada, mas os homens, fugindo do medo, se deixaram batizar, mas não mudaram as suas vidas, não se converteram ao Senhor. Então, o texto nos adverte que este mesmo que vem como mensageiro da luz, é o mesmo Senhor que virá como purificador de nossas almas. João anunciou, mas o anúncio da paz continua com um personagem chamado Jesus. No segundo tópico desse texto que eu quero destacar com você, diz que a luz brilha. É a mesma luz que separa e julga. A luz que brilha na escuridão para iluminar os homens a saírem do pecado. É a mesma luz que brilha, ela separa os homens para o dia do julgamento do Senhor. E aí, o texto diz que o dia do Senhor parece que ele vem trazendo este anúncio e que Jesus vai trazer isso de uma maneira muito límpida nos seus dias. É para dizer que o Evangelho separa as pessoas. Esta luz que nos é iluminada, esta luz que nos é apresentada, ela separa as pessoas entre aquelas que ouvem e obedecem e aquelas que ouvem e fazem de ouvido mouco, ou ouvido que não guardam aquilo que ouvem, não praticam aquilo que é anunciado. E ele diz que então, esta mesma luz, ela vem como fogo destruidor. Hoje nós temos energia elétrica. Hoje nós temos vários tipos de luz. Hoje as casas, se você vai daqui para Madureira, tem uma rua ali embaixo que tem uma casa que todo ano fica linda. Como é que chama aquela rua ali? É a Dalzija Aleixo. Quando você faz a curva ali, que você pega a Dalzija Aleixo, em frente assim, tem uma casa que eles iluminam do segundo andar até embaixo. Linda casa, linda, linda, linda. Eu estive lá em Caxias semana passada, no sábado passado, pregando, e na saída, uma casa atrás da igreja, na rua de trás, ela faz da mesma forma, e parece um palácio a casa, de tanta luz. As pessoas gostam da luz, mas é preciso lembrar que a luz anunciada aqui não pisca, ela está acesa, e ao mesmo tempo que ela incendeia o coração dos homens para desejar a vinda do Senhor, é a mesma luz que anuncia que ela vai separar e vai julgar os que ouvem e obedecem, os que ouvem e seguem em frente. É fogo destruidor. Não apenas anuncia o dia que viria o Senhor Jesus, que já veio, mas também anuncia o dia do julgamento. O dia da segunda vinda do nosso Senhor, o dia da separação dos que ouvem e guardam, daqueles que ouvem e não guardam. Virá como fornalha, onde os soberbos, os malfeitores, os que seguem o mal, os que seguem a espíritos enganadores, serão consumidos sem deixar folha, ramo ou raiz. Um juízo final sobre toda maldade. Na verdade, isso já aconteceu na minha vida e deve ter acontecido na sua também. Quando o príncipe da paz, o príncipe da luz entrou no nosso coração, ele matou todo o mal e fez reflorescer a verdadeira luz
do anunciante da luz, Jesus Cristo, o sol da justiça. Ele aparece aqui de novo com essa nova expressão. Para os que temem ao Senhor, brilhará o sol da justiça. Está no capítulo 4, nos versos de 1 a 6, o anúncio é esse. Para os que temem ao Senhor, o sol da justiça nasce, trazendo cura e salvação, trazendo alegria e dando a segurança da vitória. Embora vivendo naquele tormento todo, o povo de Israel podia confiar que quando o sol da justiça brilhar, eles veriam a luz, eles contemplariam a luz e experimentariam o brilho da verdadeira luz, passando por cima de toda angústia, de toda dor, enfrentando qualquer que seja a adversidade, vivendo na verdadeira luz do sol da justiça. A memória da lei e a vinda do Elias é apresentada dos versículos, de novo, dos versículos 4 até o versículo 6 do capítulo 4. Lembre-se, ou vamos trazer bem guardado na memória, um chamado à lembrança da lei de Moisés não significa que os sacrifícios do tempo levítico seriam restaurados, mas significa com alegria e com segurança de que o povo que viu a luz precisa andar nos estatutos e nos juízos do Senhor. O receber a luz, o desfrutar da luz, o ter sido separado do julgamento e da morte eterna para uma nova experiência, um novo contato com Deus eterno, não nos isenta de praticarmos e de subjugarmos a nossa vida aos estatutos e juízos decretados no Antigo Testamento. Este espírito que ele diz que viria sobre o profeta Elias se revelam de maneira tão abundante na vida de João Batista, que a advertência de João continuava: arrependei-vos e crede para que sejais renovados. João Batista não disse que era para esquecer o Antigo Testamento. Ao contrário, ele nos convida ao arrependimento e à mudança de vida. Jesus, a luz que ilumina todo homem, Jesus, a luz que separa e que diz quem serão os santos justificados, salvos, e os que serão condenados, é o mesmo que continuou ensinando a fazer todas as coisas. Elias, o enviado de grande Deus, anunciou que o dia terrível do dia do Senhor vem. Por isso, a família precisa se converter. Por isso, a família precisa voltar os seus olhos para Deus e, por causa de Deus, voltar os olhos para dentro de si mesma e praticar os atos de justiça. Jesus confirmou que João Batista era o estilo de Elias no Novo Testamento, que ele veio com poder, assim como Elias no Antigo Testamento, que ele promoveu e provocou transformações dos seus dias, sendo um sinal da chegada da luz. O anúncio da luz. O anúncio da luz é evidente, ele brilha e separa. É também a lembrança e o motivo de vivermos voltados para o Senhor. E vamos ao terceiro ponto para lembrar a você. A luz que ilumina separa os homens
é a mesma luz que promove ou que convoca para a esperança. Esse texto nos serve de um alerta. O capítulo 4 nos serve para trazer à memória coisas esplendorosas e maravilhosas, que o Senhor ainda tem um povo escolhido neste lugar. Mesmo em tempos, vivendo em momentos de crise e de aflição, o Senhor continua com seu olhar paternal para a minha vida e para a sua vida. O Senhor continua interessado no seu povo. Ele não abandona nenhum dos seus. Ele está tão interessado que os filhos olhem para os pais, que os pais olhem para os filhos. Isto, na verdade, está dizendo que a família de Deus continua necessitando de andar unida, fortalecida, edificada, com esperança, com um alerta de que breve vem o domínio do príncipe da luz, e de que breve vem o nosso grande livramento de toda esta situação, porque Jesus, o príncipe da luz, brilhou, brilha e ilumina, e iluminará as nossas vidas, assim como Elias fez no Antigo Testamento, nos seus grandes anúncios. Se você pensar em Elias como aquele que andou pelo deserto, descrito lá em 1 Reis, no capítulo 18, você vai despertar a sua lição para ver que Elias anunciou o reino do Senhor. Elias separou algumas pessoas. Elias viveu da proteção de Deus, desfrutou da companhia de Deus, ouviu a voz de Deus, teve fraquezas e até se entregou ao fracasso. Mas Deus o alimentou, Deus o despertou, Deus o fez andar em segurança. E o penúltimo ato de Elias, glorioso, mostra o poder do julgamento desta luz descrita pelo profeta Malaquias. Assim como Jesus fez, assim como Jesus faz nos nossos dias. Meus irmãos, a chamada desse texto de esperança nos liga ao profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6. Por isso é preciso meditar na palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor, porque é ela quem nos dá esperança, é ela quem nos dá alegria, é ela quem nos dá a certeza de dias melhores. O último profeta do Antigo Testamento vai seguir um período de quase 400 anos sem nenhuma profecia até a chegada de João Batista. Este profeta nos alerta para pensarmos na promessa do Senhor que vem julgar a terra. E a justiça do Senhor não é como a justiça dos homens, pois ele separa os ímpios, os corruptos, os idólatras, os feiticeiros, e separa o povo escolhido e derrama sobre o povo escolhido o sol da justiça, a cura, a salvação e a alegria. Que benefícios gloriosos temos sobre nós. Isso nos leva a concluir este nosso encontro dizendo: o anúncio da luz chegou até nós. Esta luz que ilumina, promete nos livrar de toda maldição. Esta luz que separa para o dia do julgamento, ela anuncia a vitória dos que permanecem fiéis e o grande dia do seu livramento, mas o dia em que veremos os nossos inimigos todos e o pecado com todas as suas consequências, julgados e subjulgados debaixo dos nossos pés, e veremos a glória do Senhor.
o anúncio da paz que ilumina, separa para o julgamento e convoca a mim e a você para um tempo de esperança. Não desanime, não desanime. A mensagem do profeta para os fiéis dos seus dias era: não desanimem, junte o seu coração de esperança, busque o pai ao filho, o filho ao pai, e se alegrem na presença do Senhor, porque breve Ele vem. Este versículo 6 nos adverte quanto à reconciliação familiar e espiritual, como um preparo da segunda vinda do mesmo Senhor, do mesmo sol da justiça, do mesmo sol que é a nossa luz, chamando a sermos exemplos de santidade para a família e para aqueles que estão ao nosso redor. O anúncio da paz, então, ilumina a nossa vida. Sejamos anunciantes da luz e vivamos esta luz, a fim de que os homens, vendo o vosso proceder, glorifiquem ao nosso Pai Celeste. Este anúncio da luz que ilumina nos separa e nos diz que no dia do julgamento iremos ao encontro do Senhor curados, aliviados dos sofrimentos, para desfrutar das delícias do céu. E os que não amam ao Senhor irão para o julgamento eterno. Este mesmo anúncio da paz nos convoca a uma vida de esperança, porque o dia glorioso do Senhor vem. Ele lembra a todos os que creem, para estarmos atentos aos sinais divinos, a vivermos com fidelidade, esperando, porque Cristo vem. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Aleluia! Maranata! Vem, Senhor Jesus!